Oi gente, vou falar um pouco mais sobre Jean Piaget neste nosso vídeo a respeito particularmente das famosas fases do desenvolvimento cognitivo descritas por ele. O Jean Piaget ele é tão importante, tão conhecido que a gente pode dizer que ele é uma espécie de arroz de festa de concurso. Eu não conheço concurso público na área da educação, na área da psicologia também, que não caia conteúdo a respeito da obra de Piaget. Então tem que estudar mesmo, e tem que estudar e entender bem para aplicar na prática, seja como educador, seja como psicólogo, seja onde for, até mesmo aí para ajudar no acompanhar o crescimento de seus filhos. É uma teoria bastante importante, né? Então eu vou descrever para vocês um pouquinho a respeito das fases do desenvolvimento intelectual segundo o Piaget. É preciso lembrar que ele parte de uma concepção ativa, né, do desenvolvimento e da aprendizagem. O sujeito da aprendizagem, a criança, o adulto também, não aprende de forma passiva, não são as informações que simplesmente entram na cabeça da pessoa, tá? É na relação com o meio, esse meio que nos desafia, esse meio que traz informações novas para a gente o tempo todo. É nessa relação que ocorre o desequilíbrio entre as capacidades que eu já possuo, meus esquemas mentais e as necessidades de responder aos problemas desse meio. E aí, em cada fase do desenvolvimento intelectual, a gente tem um conjunto de habilidades que é característico. A criança nasce com poucas habilidades, vamos dizer assim, né? Com poucos comportamentos que são inatos, praticamente com esquemas perceptivos muito simples, esquemas motores muito simples. E na primeira fase do desenvolvimento intelectual, o que vai acontecer com a criança até 2 anos de idade aproximadamente, ela vai tornar esses esquemas, vai tornar aquilo que ela já conhece de forma inata em elaborações mais complexas. Eu engoli aqui para falar esquema porque nesse momento a gente ainda não está falando de esquemas. Os esquemas irão surgir ao longo do período sensório-motor, que é esse primeiro período, como uma maior complexidade das capacidades motoras, das habilidades motoras desse bebê, e aí isso vai pouco a pouco então desenhando os chamados esquemas motores, que são o que? Conjuntos de ações a serem desenvolvidas em uma determinada situação. Então essa é a característica central do período sensório-motor. É só lembrar do nome. Sensório, da sensibilidade, das sensações, e motor de quê? Motricidade, movimento. Também é preciso lembrar que é importante no período sensório-motor a falta ou ausência de uma ideia de eu que vai começar a se constituir pouco a pouco para a criança. Sabia disso? A criança nasce sem ideia de eu, sem noção de eu, e isso vai precisar ser desenvolvido também. Quando a gente fala que o período sensório-motor vai até os 2 anos de idade aproximadamente, não se trata de um corte muito preciso, tá? Esse corte, essa mudança de fase pode sofrer variações. O Piaget, com suas pesquisas, com suas investigações, chegou à conclusão desses momentos de mudança de fase do desenvolvimento, mas isso não é para ser levado assim a ferro e fogo, não é algo rígido, tá bom? É algo que pode variar individualmente, e Piaget chega a descrever, a Emília Ferreira também chega a descrever, uma pessoa que continuou a obra do Piaget, né, continua até hoje. Eles descrevem que isso também pode sofrer influência de fatores culturais, a variação da mudança de fase do desenvolvimento. A gente tem aí como referência então os 2 anos de idade aproximadamente, termina o período sensório-motor, que vai ser seguido pelo período pré-operatório, de aproximadamente 2 anos até aproximadamente 7 anos de idade, logo antes de entrar na escola. A criança está aí organizando a capacidade simbólica, que vai ser extremamente importante para ela. Por quê? Capacidade simbólica
diz respeito à organização do nosso mundo interno no contato com o mundo externo. Capacidade simbólica é o que? Eu posso manipular mentalmente o mundo que me cerca, sem que os objetos estejam de fato presentes. Eles podem estar presentes simplesmente em meu pensamento. Nesse período também é muito característica que as explicações sobre o mundo que cerca a criança sejam dadas a partir de suas experiências imediatas. Ela não tem ainda a capacidade de elaborar hipóteses, não tem a capacidade de dedução. Essas coisas são operações mentais, tá? Então por isso esse período se chama pré-operatório. Aqui a criança ainda está mais diretamente relacionada ao seu meio imediato, inclusive com relação às aparências, não é? Ela tem aquela ingenuidade que muita gente chama encantadora, porque ela vai se deixar convencer pela sua experiência aqui e agora, com tudo que a cerca, com os objetos, com o mundo, com as pessoas também. E também é uma fase marcada pela brincadeira de faz de conta. Ela vai desenvolver suas capacidades simbólicas através do brincar. Por isso o brincar é tão importante também, não é? O ensino infantil, ele tem que dedicar um tempo significativo ao brincar, porque ele é parte do desenvolvimento também. Esse período vai ser seguido pelo período operatório concreto, de aproximadamente 7 a 12 anos de idade. Então, a entrada no nosso ensino fundamental. Isso é aproximado, certo? Hoje o ensino fundamental no Brasil se inicia aos 6 anos de idade, mas não faz tanto tempo assim. Por muito tempo o ensino fundamental se iniciou aos 7 anos. No período operatório concreto a gente já tem o surgimento de operações mentais, mas ainda é dependente de objetos, ainda é dependente da concretude das situações. Já é um período bastante diferente, mas ainda não podemos falar das operações mentais propriamente ditas. Algumas coisas importantes já acontecem. A criança vai se descentrar de sua experiência imediata e passa a conseguir elaborar conhecimentos distantes desse conhecimento imediato perceptivo, né? Temos aqui também o surgimento do conceito de conservação e reversibilidade. Você pode procurar vídeos no YouTube, aproveitando que já está aqui, para ver experimentos sobre esse conceito, sobre esses dois conceitos. Qual que é o mais simples de todos? Você coloca um copo mais baixo, né, e gordinho e larguinho, e um copo mais estreito e mais alto, com a mesma quantidade de água. Vamos supor, os dois copos têm 100 ml. A diferença é o que? É só o formato do copo. Então você coloca a água e enche um copo. Vai passar para o outro, esse copo ficará cheio também. Correto? Porque os dois têm a mesma capacidade para conter a água. Correto? 100 ml cada um. A criança do período pré-operatório não vai conseguir entender isso. Ela vai dizer que tem mais água ou no copo mais alto ou no copo mais largo, geralmente no copo mais alto. A criança que entra no período operatório concreto, aí ela já começa a perceber que os dois copos têm a mesma quantidade de água, apesar do formato diferente. Outra coisa muito comum, até uma brincadeirinha, né? Se você pegar um punhado, 10 moedas de 5 centavos e 2 moedas de R$1, né? E para a criança do pré-operatório é bem provável que ela vá pela quantidade e não pelo valor monetário propriamente dito. A criança do operatório concreto já consegue compreender essas coisas. Ela tem já a capacidade, então, que a gente vai chamar de conceito de conservação e reversibilidade. Ela consegue também desfazer um processo lógico. Ainda não podemos falar de um processo lógico propriamente, mas ela já consegue desfazer uma operação, sair do ponto em que se encontra para ir para o seu início e assim ter uma compreensão global.
Então, é um pulo, é um salto bastante grande esse período da entrada na escola, que vai culminar aí aproximadamente aos 12 anos de idade, com a entrada no período operatório formal. E aí, propriamente falando, a criança atinge a capacidade de utilizar operações formais, de utilizar então sistemas de raciocínio e de pensamento que são fundamentados na lógica, inclusive na lógica formal. A gente está falando do quê? A capacidade de elaborar hipóteses, que elaborar hipóteses demanda que você antecipe ações, que você antecipe consequências e você possa também lidar com abstrações. O pensamento já não pode mais depender então do imediato e começa a lidar com abstrações e também com assuntos abstratos, que já não dependem de manipulação sensorial para serem compreendidos. Então essas são as fases do desenvolvimento cognitivo, como explicadas, como pesquisadas pelo Piaget ao longo de toda a sua carreira de pesquisa. Lembre-se sempre que é preciso ler a respeito, tá bom? Não basta só ver a videoaula. Mas eu espero que você tenha aproveitado bem. Bons estudos e até uma próxima.